abordagem da Rússia tem sido vista como mais pragmática, oferecendo apoio militar sem imposição de condições políticas. A disposição da Rússia em se engajar com países africanos em termos de igualdade, em vez de impor sua própria agenda política, ressoa com líderes como Traoré, que vê Moscou como parceira em sua busca por autonomia e soberania. Além disso, tanto a Rússia quanto Burkina Faso compartilham um adversário comum na forma das potências ocidentais, que frequentemente intervêm na política africana sob o pretexto de promover democracia, direitos humanos e estabilidade. Para muitos líderes africanos, essa retórica geralmente oculta uma agenda de controle, extração de recursos e interferência nos assuntos internos. A Rússia, por outro lado, tem se posicionado consistentemente como um contrapeso à dominação ocidental, oferecendo uma visão alternativa da política global, onde a soberania africana é respeitada. Ao se alinhar à Rússia, Burkina Faso não está apenas garantindo assistência militar, mas também enviando uma mensagem forte ao Ocidente de que as nações africanas não estão mais dispostas a serem ditadas por antigas potências coloniais. Outro fator-chave na guinada de Burkina Faso em direção à Rússia são as oportunidades econômicas e estratégicas que Moscou oferece. A Rússia tem sido cada vez mais ativa na África, investindo em treinamento militar, extração de recursos naturais e desenvolvimento de infraestrutura. Como Burkina Faso é rico em recursos, especialmente ouro, o envolvimento russo pode trazer benefícios econômicos significativos, garantindo que a riqueza do país seja utilizada para fortalecer a nação, em vez de enriquecer potências estrangeiras. A Rússia há muito possui interesses na África, especialmente em países com vastos recursos naturais, e tem se posicionado como uma alternativa à exploração econômica ocidental. Com essa nova parceria, Burkina Faso pode se beneficiar de investimentos em setores-chave como mineração, energia e infraestrutura, ao mesmo tempo em que reduz sua dependência da ajuda financeira ocidental. Há também a questão da identidade e do desejo de romper com o legado do colonialismo. Para muitos países africanos, o papel histórico da Rússia na oposição ao imperialismo ocidental durante a Guerra Fria consolidou sua imagem como uma potência global que compreende as lutas das nações pós-coloniais. A Rússia, embora também tenha seu histórico de intervenções externas controversas, se apresenta como uma parceira que respeita a soberania dos estados africanos e está disposta a oferecer apoio sem os custos ocultos frequentemente associados à ajuda ocidental. Essa postura ressoa fortemente com países como Burkina Faso, que há muito sofrem com o peso dos legados coloniais e com a influência contínua de ex-potências coloniais em seus assuntos internos. No entanto, é importante notar que esse alinhamento com a Rússia vai além da simples rejeição ao Ocidente. Trata-se também do pragmatismo da sobrevivência em uma região profundamente instável. Burkina Faso, como muitos outros países do Sahel, tem enfrentado a ameaça de insurgências com apoio limitado de seus tradicionais aliados ocidentais. O país vive uma crise de segurança, e a decisão de abraçar a Rússia é, em muitos aspectos, um reflexo da necessidade urgente de assistência militar externa para garantir tanto o regime quanto a estabilidade nacional. A disposição da Rússia em fornecer esse apoio, sem a condicionalidade política, muitas vezes imposta pelas potências ocidentais, faz dela uma opção atraente para Traoré e seu governo, que veem essa parceria como uma tábua de salvação em um momento de crise. Além disso, a presença russa crescente em Burkina Faso sinaliza uma mudança mais ampla na geopolítica do Sahel à medida que países ocidentais, especialmente a França, se retiram da região devido ao crescente sentimento anticolonial e à resistência local. A Rússia está preenchendo esse vácuo. O alinhamento de Burkina Faso com a Rússia pode estabelecer um precedente para outras nações da região, especialmente aquelas que buscam se distanciar das intervenções ocidentais. Essa tendência pode desencadear um realinhamento mais amplo na África, à medida que os países passam a recorrer cada vez mais à Rússia e à China em busca de apoio, deslocando o equilíbrio de poder em favor das potências não ocidentais.
Como a situação política e de segurança de Burkina Faso continua precária, o futuro do regime do capitão Ibrahim Traoré permanece incerto. Apesar de ter frustrado com sucesso múltiplas tentativas de golpe, incluindo a mais recente, e de fortalecer sua liderança com apoio militar russo, Traoré enfrenta uma batalha difícil para manter o controle do país. A complexa teia de insurgências, divisões internas e escrutínio internacional cria um ambiente frágil, no qual a estabilidade de seu governo está constantemente em risco. A grande questão agora é se Traoré conseguirá construir sobre seus sucessos ou se os desafios à frente acabarão por sufocar seus esforços para garantir o futuro de Burkina Faso. Um dos problemas mais urgentes enfrentados por Traoré é a ameaça contínua dos grupos insurgentes que atuam no Sahel. O país tem visto um aumento acentuado nos ataques a alvos militares, civis e governamentais, contribuindo para o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas. Essas insurgências tornaram-se um dos principais desafios para o governo de Traoré e, apesar de seus esforços para combatê-las, a situação de segurança continua grave. O envio de forças russas, incluindo comandos altamente treinados para proteger Traoré, é uma resposta direta a essas ameaças. No entanto, a eficácia dessa intervenção militar estrangeira ainda precisa ser comprovada. Embora as forças russas tenham fornecido proteção imediata a Traoré e às principais figuras do governo, a segurança de longo prazo do país depende de mais do que apoio militar externo. O governo de Traoré precisa enfrentar as causas profundas das insurgências, incluindo a falta de infraestrutura, oportunidades econômicas e governança eficaz nas regiões mais afetadas pela violência militante. Além disso, o desafio de unificar o país é um grande obstáculo para Traoré. Desde que assumiu o poder, seu governo enfrentou significativa oposição de diversos setores da sociedade, incluindo elites políticas, facções militares e grupos da sociedade civil. Essas divisões foram agravadas pelas dificuldades econômicas de Burkina Faso, especialmente o aumento do custo de vida e a interrupção de serviços essenciais devido à violência em curso. Embora Traoré conte com apoio de parte da população, especialmente daqueles desiludidos com os laços do antigo governo com a França e o Ocidente, sua administração tem dificuldade em conquistar o apoio do público em geral. A fragmentação política interna é agravada pelo legado histórico de golpes militares em Burkina Faso. O país passou por mudanças frequentes de liderança, com os militares desempenhando um papel central na configuração do poder político. Isso criou uma cultura de instabilidade política, onde a lealdade ao regime é frequentemente questionada e facções rivais dentro das Forças Armadas tentam minar umas às outras. A recente tentativa frustrada de golpe é um lembrete vívido dessas tensões. Apesar dos esforços de Traoré para consolidar seu poder, o risco de mais oposição militar continua alto. A lealdade das Forças Armadas, particularmente da Guarda Presidencial, é essencial para a sobrevivência de Traoré, mas as divisões dentro do exército são difíceis de superar. Além dos desafios de segurança e políticos, a situação econômica de Burkina Faso representa uma preocupação séria para o governo de Traoré. O crescimento econômico do país estagnou devido à escalada da violência e à interrupção de indústrias vitais, como a agricultura e a mineração. Os recursos de ouro do país, que se tornaram parte fundamental da sua base econômica, também estão no centro de disputas internacionais, com acusações de corrupção e má gestão, minando seu potencial de beneficiar o povo burkinense. O governo de Traoré deve encontrar uma